deputado José Manuel Coelho. Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia, excelentíssimas senhoras e senhores deputados, quando eu falo em excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia, convém lembrar que o Senhor Presidente e mais uma senhora Vice-Presidente desta Casa, da Assembleia, ganham dos ordenados, enquanto os madeirenses naufragam na miséria, na falência, no desemprego e na pobreza. Ainda há pouco houve aqui um senhor deputado que falou, e muito bem, que não há dinheiro para comprar frutas para os doentes do nosso hospital. E isso é bem verdade. Mas existiam 400 mil euros para pagar ao senhor Marcelino Andrade, como é do conhecimento público. E depois o Tribunal de Contas concluiu que aquilo era um pagamento indevido e injusto. Mas lá teve o procurador do Ministério Público para fazer prescrever aquilo, o senhor Varela Martins, como já aqui foi dito pela deputada Raquel. E agora que dizer das despesas megalómanas que o senhor Pimenta de França do IGA está a fazer ali no Santo da Serra? Tem uma lagoa que não funciona, que já teve 2 ou 3 intervenções milionárias com milhões e milhões de euros que se deitaram por ali abaixo, pretensamente para servir os agricultores, e aquilo não funciona porque partem sempre as telas. E então esse homem continua a esbanjar o dinheiro dos madeirenses, o dinheiro que é preciso para o hospital, o dinheiro que é preciso para os medicamentos, para alimentar os nossos doentes, meus amigos. E agora que dizer, já que falei do Pimenta de França, esse senhor que, junto com o secretário dos Recursos Naturais, construíram há 5 anos um poço enorme no Vasco Gil, que era para abastecer de água os agricultores da zona alta da cidade, em Santo António, em São Martinho e Santa Rita. Nunca funcionou. Gastou-se milhões de euros. Quanto é que custa ao contribuinte madeirense a parte que os madeirenses tiveram que pagar para aquele empreendimento? E esse empreendimento, pela Porta do Cavalo, vai ser cedido gratuitamente a um grande cacique do regime, que é um engenheiro de carreira da Edimad, que tem já o estaleiro em cima do edifício público, pago com o dinheiro dos contribuintes madeirenses, meus amigos. Isto é uma vergonha. Um dos pequenos exemplos da decadência do regime jardinista, da pouca vergonha que estes senhores têm, é, por exemplo, o que ainda acabei de perguntar ao senhor secretário, ele não respondeu, que é o senhor ex-governante Brazão de Castro estar ocupando a vivenda do governo no Porto Santo, à custa dos contribuintes madeirenses e porto-santenses. Vejam este escândalo, este governo não tem vergonha, porque este governo só funciona para servir a oligarquia jardinista. E a palavra oligarquia são as famílias. É um governo de famílias. Um governo que serve a 2 ou 3 famílias. 2 ou 3 famílias fascistas, protegidas pelos tribunais, protegidas pelo Ministério Público e aqui protegidas pelo Sr. Presidente da Assembleia, que é um homem digno, que está aqui na região autónoma, dá cobertura a esta pouca vergonha, sendo a maior autoridade política na região, permite estes roubos, estes bulhos ao povo madeirense. Porque toda a economia na região autónoma da Madeira vive justamente para satisfazer a gula do senhor da família Ramos, do Miguel de Sousa dos Portos. Temos o porto mais caro da Europa, os madeirenses a passar fome, a pagar, a sustentar o monopólio daquela família. E o Pestana dos hotéis, que agora, como disse o Sr. Carlos Pereira, o deputado Carlos Pereira muito bem, já criou um offshore em Cabo Verde para desviar empresas do Centro Internacional de Negócios e de pauperar ainda mais a economia da Madeira, meus amigos. Estou a pouca vergonha. Enquanto se criou aqui uma dívida financeira monstruosa de 5,8 mil milhões de euros para os madeirenses pagarem, para engordarem a pança destas famílias, desta oligarquia jardinista. Tal como dizia Almeida Garrett, já viram quantos pobres é preciso criar para produzir um rico? Semelhantemente, atualmente, também se passa o mesmo na região autónoma da Madeira. Quantos madeirenses e porto-santenses foi necessário reduzir a miséria, a migração, à pobreza, ao ostracismo, para criar estas famílias riquíssimas, que têm enriquecido à custa do povo madeirense? Jaime Ramos e Filho,
os Sousa dos Portos, Avelina Agrela, António Henriques e outras famílias menores que engordam à custa da miséria e da pobreza do povo madeirense. E vem aqui o seu secretário, agora com o orçamento retificativo, a fazer cortes aqui e acolá nas necessidades dos madeirenses, especialmente na saúde. Os madeirenses que tiverem o azar de ir para o hospital não têm nada de nada, não têm assistência. Ainda ontem eu fui a Santa Cruz, meus amigos, a uma consulta de rotina, ao centro de saúde, mandaram para a clínica do Dr. Joaquim Vieira, um fascista do PPD, que recebe milhares e milhares e milhares de euros dos utentes do serviço de saúde. Eles têm lá um convênio. O doente não tem consultas, não tem serviços de análise no hospital, não tem especialistas, tem que ir à clínica do Dr. Joaquim Vieira. Este é um exemplo típico cá, mas, portanto, estou a pouca vergonha. Os madeirenses têm que acordar e derrotar esta oligarquia fascista, reacionária, que é protegida aqui pelo Sr. Presidente da Assembleia, Miguel Mendonça. Muito obrigado. Muito obrigado pela parte que me cabe.